Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, apóstolo. E hoje eu estou completando 9 anos de ordenação episcopal. 9 anos que fui ordenado como bispo. Nesse dia em que celebramos São Bartolomeu, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que na Bíblia é citado com o nome de Natanael, que significa dom de Deus. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, chamam-lhe sempre Bartolomeu ou Bar-Talmai, filho de Talmai em aramaico. Ele nasceu em Caná da Galileia, naquela pequena aldeia onde Jesus transformou a água em vinho. Bartolomeu é modelo para quem quer se deixar conduzir pelo Senhor, pois assim encontramos no Evangelho de São João. Filipe vai ter com Natanael e lhe diz: é Jesus, o filho de José de Nazaré. Depois de externar sua sinceridade e aproximar-se do Cristo, Bartolomeu ouviu dos lábios do Mestre a sua principal característica: eis um verdadeiro israelita no qual não há fingimento. João 1,47. Pertencente ao número dos 12, São Bartolomeu conviveu com Jesus no tempo da vida pública e pôde contemplar no dia a dia o conteúdo de sua própria profissão de fé. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Depois da paixão, glorificação do Verbo e grande derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, conta-nos a tradição que o apóstolo Bartolomeu teria evangelizado na Índia, passando para a Armênia e neste local conseguido a conversão do rei Polímio, da esposa e de muitas outras pessoas, isso até deparar-se com invejosos sacerdotes pagãos, os quais martirizaram o santo apóstolo, após o arrancarem a pele, mas não o céu, pois perseverou até o fim. Mas, como eu disse, esse apóstolo São Bartolomeu que nós celebramos hoje, e justamente nesse dia eu fui ordenado bispo. E depois, como todos souberam, fui para a minha primeira missão em Moçambique, na África. Lá, onde eu já tinha sido missionário por vários anos, eu desempenhei essa missão de bispo por 7 anos e meio. Qual que é a missão do bispo? Na verdade, o bispo continua hoje a missão dos apóstolos. O Concílio Vaticano II ensina que Jesus constituiu o governo de sua igreja da seguinte maneira: os bispos como sucessores dos apóstolos, junto com o Papa, sucessor do apóstolo Pedro. Eles, por mandato divino, regem a igreja que é a casa de Deus. Jesus enviou os apóstolos assim como ele foi enviado. Para que o episcopado fosse uno e indiviso, Jesus colocou São Pedro como princípio da unidade de fé e comunhão na igreja. O Papa preside a igreja na caridade e é cabeça do colégio dos bispos. Os apóstolos, portanto, deixaram sucessores e eles são os bispos. Na nossa Igreja Católica, esta corrente é legítima e nunca se rompeu. A sucessão apostólica foi transmitida de forma contínua até nossos dias. Assim, o principal ministério da Igreja, aliás, o ministério da Igreja é dividido entre todos os cristãos. Cada um tem o seu papel, o seu trabalho, a sua importância. Mas esse ministério dos bispos conservam a semente do ministério apostólico. Desde o século II, é uma doutrina admitida sem nenhuma dúvida que o bispo é legítimo sucessor dos apóstolos, princípio e fundamento visível da unidade em sua própria igreja.
Então, são ensinamentos da nossa Igreja Católica, eu citei agora o Vaticano II, que mostra o papel do bispo. Quais os ofícios e tarefas dos bispos? É o próprio Jesus Cristo que age na Igreja através de seus ministros. Para isso, os bispos recebem a efusão dos dons do Espírito Santo, mediante a imposição das mãos, desde os tempos apostólicos, na sua ordenação episcopal. Quem conseguiu acompanhar nesses dias pela Rede Vida a ordenação de Dom Maurício, cuja ordenação eu pude participar lá em Porto Alegre, viram a imposição das mãos dos bispos sobre aquele que estava sendo ordenado. O bispo recebe a plenitude do sacramento da ordem para ser ministro de Cristo e dispensador dos mistérios de Deus e também a garantia da unidade da sua igreja, dar testemunho do Evangelho pela pregação, administrar a justiça e também o Espírito. A sagração episcopal confere ao bispo a tarefa de santificar, ensinar e governar a igreja que lhe é confiada. Então são as 3 tarefas do bispo: santificar, ensinar e governar a igreja que lhe é confiada. O Vaticano II se expressa dessa maneira no seu documento Lumen Gentium número 20. Os bispos, pois, com seus auxiliares, os presbíteros e diáconos, receberam o encargo de servir a comunidade, presidindo no lugar de Deus ao rebanho do qual são pastores, como mestres da doutrina, sacerdotes do culto sagrado e ministros do governo. Então, queridos irmãos e irmãs, eu peço a oração de todos neste dia que completo 9 anos como bispo. Estou aqui na 2ª diocese, a primeira diocese para onde eu fui enviado foi Pemba, em Moçambique, na África, como já ouvimos. E no início do ano de 2021, o Papa Francisco me transferiu para essa diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Estou muito feliz aqui, fazendo o possível para cumprir esse ministério que me foi confiado. Então eu conto com as orações de cada um, para que nós vivamos uma igreja em comunhão, uma igreja samaritana, uma igreja acolhedora, uma igreja misericordiosa, uma igreja profética. Que Deus nos ajude na nossa missão e eu conto com cada um, com cada uma, para que todos juntos possamos viver a nossa vocação e concretizar a missão para a qual Deus nos chamou. São Bartolomeu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bartolomeu Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.